medida, a chuva temporã, e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seróide. Queridas, quando nós olhamos para o livro do profeta Joel, eu comecei a meditar, porque é um livro pequeno, e eu comecei a meditar desde o primeiro capítulo do livro do profeta Joel. E Deus ele colocou no meu coração um tema: não é tarde demais. Não é tarde. Com Deus, irmãos, não é tarde. Estamos no tempo certo, na estação certa e no momento certo. Então você pode estar olhando para a sua vida e dizendo: olha, mas isso para mim está difícil. Mas Deus está dizendo: se você veio aqui nesta noite, não é tarde. Eu ainda posso fazer, eu ainda posso trabalhar, e eu ainda posso agir nesta situação, independente das estações. Vamos entrar no livro aqui do profeta Joel, no contexto. Nós temos um contexto, irmãos, de repreensão no livro do profeta Joel. Contexto esse que nós entendemos que Deus, ele escolheu aquela nação como um povo privilegiado. Quando Deus tira aquele povo do Egito, ao qual ficaram escravizados aproximadamente 400 anos, nós vemos que Deus ele falou para aquele povo missionário e evangelista hoje, que ele os levaria a uma terra boa, a uma terra que mandava leite e mel, a uma terra de fartura. Mas aí vocês podem estar se perguntando, é por isso mesmo que eu estou falando do contexto. Quando naquele momento fala sobre a chuva temporã, é porque aquele povo estava vivendo um momento de escassez, um momento de dificuldade. Mas quando Deus chama aquele povo e leva para a terra de Canaã, Deus dá liberdade para aquele povo trabalhar naquela terra. E aquele povo, eles foram trabalhando, foram progredindo, foram prosperando. Prosperando tanto que aquele povo era abençoado. Se nós olharmos para este livro, nós vemos neste contexto, aquele povo plantava e abençoado era tanto que eles tinham que aumentar os celeiros quando era a época da colheita, porque tamanha era a prosperidade. Nós vemos o Deus abençoando totalmente aquele povo. Mas quando Joel entra neste livro, aquele povo está enfrentando as tragédias tão grandes naquela terra, de ruínas e de grande assim, desestabilidade daquele povo. O profeta Joel usa esses eventos como ilustração do julgamento de Deus para Israel. Porque Deus abençoava aquele povo. Aí Joel começa a dizer: olha, também ainda há esperança para vocês. Nele, Deus está dizendo assim: olha, vocês são meu povo, vocês têm se apartado de mim, vocês têm esquecido de me cultuar como deveriam, mas eu ainda estou alertando vocês. Eu louvo a Deus que nós servimos um Deus que é tão maravilhoso, que Deus ele nunca se afasta de nós. Quando nós vemos pessoas que às vezes se afastam dos caminhos do Senhor, não foi Deus que se afastou deles, foi eles que se afastaram de Deus. Mas Deus está sempre olhando lá de cima, desejoso de coração, querendo dar uma nova oportunidade, uma nova chance para aquela pessoa. E aí nós vemos neste versículo, o profeta Joel enfatizando que ainda havia esperança e de que com Deus nunca é tarde demais. Com Deus nunca é tarde demais. Nós sabemos que o agro era aquilo que predominava. Eles não tinham essas indústrias como nós temos nos dias de hoje. E para que o agro aconteça, funcione, prospere, tem que haver chuva. Mas como aquele povo, eles tinham deixado as coisas de Deus de lado, de cultuar a Deus, Deus muda a história totalmente daquele povo. Aí Deus permite que aquele povo viesse a ser assolado pelos seus inimigos, e não só pelos inimigos, também nós lemos lá no livro de Joel, pelos gafanhotos. E nós sabemos bem, olha o que diz aqui, que eu até escrevi. Sabemos, irmãos, que um período semeia, que é entre safra, e um outro período que se colhe, que é a safra, é um período entre outro. Porém, entre a safra e a entre safra,
secas. Isso no período eu já morei em roça, irmão. Não pareço, né? Pareço uma dama, né? Mas eu já morei em roça. Lá no Nordeste já andei muito montado em jegue. Jumento aqui para vocês, é sério isso. Então eu já vi a terra muito seca. E quando a terra está seca, se você semeia, aquela semente ela não vai brotar, ela não vai germinar. Então aquele povo, neste período, eles dependiam dessa chuva, que é o tema. Eles precisavam dessa chuva. Mas a chuva naquele momento não vinha. E estava seco. Nesse período de seca, quando eles precisavam, Deus aí vinha, antes, quando eles estavam bem com Deus, de bem com Deus, não tinham se afastado de Deus. Aí nesse período de seca que eles iam semear, aí Deus mandava a chuva. Se não tem chuva, a semente não pode germinar. Ainda que a semente seja de boa qualidade, ela fica sufocada naquela terra seca. Mas eu louvo a Deus que nós servimos um Deus trazendo agora para a nossa realidade, para nossas vidas, que ainda que tenha alguma área das nossas vidas que esteja seca, que esteja difícil, se nós nos aproximarmos mais de Deus, Ele é tão poderoso, que Ele diz, eu prometo mandar a chuva seródia, eu prometo mandar aquela chuva fora de época, aonde você não está esperando que venha, aí Deus manda, aí Deus entra, aí Deus trabalha, aí Deus faz, dizendo, eu ainda sou Deus. A chuva fora de época. As sementes, irmãos, se a terra estiver seca, se Deus não mandar chuva, além de elas não germinarem, aquelas que são mais teimosas, ela vai germinar, mas vai nascer o que? Aquela árvore feia, aquela árvore sem vida, e os frutos sem nutrientes, aqueles frutos feios se não tiver chuva. E Deus via tudo isso. Aí Deus estava, irmão, Ele entrava com a chuva, fora de época, que é a seródia, e a cada ano a colheita daquele povo vinha prosperando, a ponto daquele povo olhar e pensar, eu não dependo de mais nada, eu tenho tudo. Aí é o perigo. Quando nós olhamos e falamos, olha, eu estou progredindo, eu troquei de carro, eu reformei, eu comprei a minha casa, a minha vida vai de vento em popa. E às vezes nos esquecemos do essencial. Às vezes nos esquecemos do principal, que é Deus. Está entendendo, gente? Quem está entendendo? Deus. Quando vai tudo de vento em popa, às vezes nós nos acomodamos. Deixamos às vezes as coisas de Deus de lado. Quando nós falamos, deixa que a irmã Sandra faz, eu não vou fazer. Ela que se vire. Aí Deus olha lá de cima, antes quando você estava precisando, você ia para a oração, você ia para o jejum, você consagrava. Hoje eu tenho um grupo, irmãs, deixa eu só falar, só pulando aqui, a irmã Ivone sabe, algumas irmãs aqui, aonde a gente orienta mulheres a se alimentar corretamente, etc e tal. Irmã, me chama no privado, eu não posso jejuar. Eu falo, meu Deus. Aí eu estudando Joel, se fosse na época de Joel, você ia ter que jejuar nem que fosse. Ia jejuar. Está entendendo, irmão? Eu não posso fazer jejum. Com remédio ou sem remédio você ia jejuar. Preste atenção. Aí eles esqueceram de cultuar a Deus. Eles tinham 3 cultos diários, chamados de culto contínuo, manhã, tarde e noite. Nós cultuamos um culto só, às vezes no dia, e achamos difícil. Era manhã, tarde e noite, está lá em Êxodo 29, 38, onde o povo mantinha comunhão diária com Deus. E ali era oferecido sacrifício no altar, um carneiro, um cabrito ali sem mancha, sem mácula. Também era oferecido a flor de farinha, que eles chamavam que são os cereais. E também ali tinha o quê? Tinha o vinho, que é a uva fermentada, ou chamada de mosto. E também o azeite. O azeite. Coisas essenciais para quem vive da agricultura. Mas eu disse que Deus prosperava grandemente na vida daquele povo. Tudo isso simbolizava, irmãos, dedicação total a Deus, gratidão, e tem mais uma palavra, entusiasmo. Porque não adianta eu falar, eu sou grata, mas eu venho cultuar a Deus sem entusiasmo, sem ânimo, desanimados. Quando eles levavam tudo aquilo para ofertar a Deus, estava dizendo, eu sou grato por tudo que o Senhor fez e estou aqui entusiasmado. O seu dia, a tua semana
Eu sou modelo, assim. Você está entendendo? Então quem entra e faz a obra é Deus. Aleluia. Se ambos não estiverem em Deus, nada acontece. Eu faço, eu sou bonita, eu posso, nunca deixa, porque Satanás entra e destrói. Então quem faz é Deus. Você semeia, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem prospera é Deus. Quem trabalha o sentimento é Deus. Quem restaura é Deus. Quem liberta é Deus. Quem transforma é Deus. Então nesta noite também, assim Senhor, dá o crescimento. Senhor, dá o crescimento. Oh, crescimento. Missionário numa situação dessa é Deus. Se lança nos pés do Senhor. O adversário diz: olha, ela prega 23 anos, agora ela cai. Aí Deus diz: muito pelo contrário, minha filha, agora eu te fortaleço. Porque na prova, na dificuldade, que o meu poder se aperfeiçoa. E dependendo dessa situação, onde as folhas estão caindo, o poder de Deus, os nutrientes do céu, está descendo sobre cada área da sua vida, mulher de Deus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Você, mulher de Deus, tem um minuto para adorar Ele. Levanta a tua mão. Na sua casa. Diga: Senhor, manda chuva de bênção, manda chuva de graça na minha vida, Senhor. Deus te faz. Eu trabalho tanto, a minha vida financeira está uma bênção. Sabe por que você trabalha tanto? Porque é Deus que te dá saúde. E aí o povo achava, missionário, que estava tudo perfeito, aumentando o celeiro, os pastos verdejantes, as plantações cada dia produzindo mais ainda, mas tudo aquilo era Deus e eles esqueceram. Eles poderiam até, se fosse nos dias de hoje, ter tecnologia, poderiam ter os melhores adubos, poderiam regar a terra com aqueles regadores que você não precisa sair regando, você liga ali uma torneira, ele já faz toda a ligação. Quando vai passar algum remédio, alguma coisa, vai o jatinho por cima jogando o remédio. Mas se não for Deus, a inseticida, vamos dizer assim, eu falo remédio para poder ir nos nutrientes para dar, porque a inseticida faz mal. Mas se não for Deus para dar o crescimento, nada acontece. Quem faz crescer é o Senhor. Às vezes nós falamos: eu posso, eu faço. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu já vi pessoas que às vezes eu chegava para ministrar e olhava ela de novo. Às vezes pregava mesmo, melhor do que eu. Às vezes tinha muito mais eloquência do que eu. Mas Deus tem me escolhido. E nós temos que tomar muito cuidado, sabe? Porque você está aqui nesta noite, nós não fazemos nada. Mas se você disser: Deus, eis-me aqui, através de você, Deus vai e fará grandes coisas. Temos que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Deus, Ele abre as portas, mas Ele também fecha portas. Você tem que dizer: eu tenho tudo isso porque Deus me deu saúde, porque Deus me deu estrutura, porque Deus abriu as portas, porque Deus abençoou a minha família, porque Deus fez aquele povo tinha se afastado. Quando não tínhamos tantas facilidades, aí recorríamos muito mais a Deus. Aí quando vem as facilidades, às vezes nós deixamos Deus um pouco de lado. Aquele povo deixa tudo isso de lado, irmãos. Deixa Deus de lado e eles vão viver segundo a vontade deles. Mas nesta noite Deus diz assim: eu sou grande, eu sou. Eu sou. Sou eu que faço, sou eu que posso. E sem mim, nada podeis fazer. Eu achei interessante quando a nossa irmã evangelista ela pegou o balde de água, porque o pastor Walter, a missionária Sandra deve lembrar disso, ele sempre dizia: jogue água e nunca gasolina. E é uma realidade. Eu achei muito interessante quando as pessoas chegam até nós para falar: olha, você viu como aquele povo estava? Eles
pela missionária, pela igreja, pelo ministério. Mas Deus está dizendo, eu vou levar um povo lavado e remido no meu sangue. Um povo diferenciado, que independente das estações, me louva, me glorifica, me cultua, me busca, usa a boca para me honrar, para me glorificar e para dizer que eu sou santo. Aí, Deus ele envia as pragas. Aí a primeira praga chega e chama cortador. Aí ele chega e corta todas as folhas. De manhã aquele povo olha para o campo, está tudo verde, tudo bonito. Vou acabar meia-noite, irmão, porque eu ainda não entrei no asteroide ainda. É só introdução, escute. Está tudo verde, tudo bonito. É que a irmã olhou para o relógio. Eu falei até meia-noite, em nome de Jesus. Escute. Eu acabo. Brincadeira, irmão. Vou abreviar. Escute. Tudo verde e bonito. Aquele povo não queria se voltar para Deus. Aí Deus envia o cortador. Um gafanhoto. E aquele gafanhoto vai cortando tudo, mas ainda fica o talo em pé. Cortou tudo, mas o talinho ainda estava em pé. E aquele povo não olhava e não se voltava para Deus. Aí eles olhavam e diziam, pensando eles, ainda tem um talo. Ai, o talo tem, vai se arrastando ainda. Porque às vezes o crente é tão rebelde, os escolhidos de Deus, que Deus permite, mas ainda dá. E vai insistindo. Deus enviou o cortador, eles não se voltam para Deus. Aí depois Deus envia o migrador. Aí eles também não se voltam para Deus. Aí depois do migrador, agora eu estou acelerando de verdade. Aí depois do migrador, Deus envia o destruidor. Aí esse a gente está lá no livro de Joel, eu não estou inventando isso não. Eu prego Bíblia. Aí quando vem o destruidor, aí ele vai devastando toda a lavoura, vai acabando com tudo, vai destruindo tudo. Toda a plantação. Aquele povo, ele viu tudo sendo destruído e mesmo assim, o coração permanecia endurecido. Aí que entra a chuva. Deus diz, então eu vou cerrar os céus. Aquela chuva, aquela fora de época, que estava tudo seco, aí eu mandava, ficava verde. Mesmo assim, esse povo, porque você já percebeu que quando corta ali até uma grama, alguma coisa, quando chove rapidinho, aí Deus diz, agora eu vou fechar o céu. O cortador, o devorador, o destruidor foi, eles não pararam. Agora cerra os céus, para a chuva. Quem sabe ele se volta para mim, porque o desejo de Deus, gente, é que você tenha tudo sim. Mas o essencial é a salvação, é se aproximar de Deus, é estar com Deus. Porque eu quero que você ter carro bonito, casa bonita. Eu quero, Jesus, Deus é. Mas não tem a salvação. Temos que ter, mas não deixar isso subir ao nosso coração e nem deixar as coisas de Deus de lado. Deus sempre será prioridade. E Ele não abre mão disso. Deus tem que ser prioridade na minha e na tua vida, igreja do Senhor. Aí Joel entra. E Joel começa a dizer, atalaias, primeiro os atalaias. Os atalaias, eles ficam numa localização privilegiada, aonde ele vê todas as coisas, eles vê se tem algum perigo. Por que que a trombeta de vocês, os atalaias, eles tocam a trombeta para alertar o povo? Por que que a trombeta de vocês estão de lado? Mas sabe por que que às vezes as trombetas estão de lado? Porque os próprios atalaias, que é para despertar o povo, nós mulheres de Deus, somos escolhidas de Deus, temos que despertar as pessoas que Jesus está voltando. Às vezes a nossa trombeta está de lado. Aí ele começa a falar dos atalaias. Por que que a trombeta de vocês estão de lado, não estão tocando? A vinda do Senhor está próxima, igreja. Não deixa as trombetas de lado, não fecha a tua boca, mas abra para falar de Jesus, para abençoar o teu irmão, para abençoar o teu próximo. Abra essa trombeta abençoada em nome de Jesus. Fala que Jesus está voltando, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura.
Desperta. Aí Joel, ele chama ao arrependimento. Se vocês se voltarem para Deus, existe uma palavra, uma promessa maravilhosa da parte de Deus. Porém, essa promessa é condicional. Tem condições. Essa promessa é condicional. Eu vou fazer, porém, vocês têm que cumprir a parte de vocês. Que parte que é, Joel? Sabe aquela chuva que não vem? Se vocês se voltarem para Deus, ela vai voltar a descer. Sabe aquela chuva que não vem? Está entendendo, igreja da Vila Jardim? Se nos voltarmos cada dia mais para Deus, ela vai vir. Ela vai vir. Os céus vão se abrir novamente. A chuva vai voltar a descer. E você vai poder contemplar aquilo que estava seco, voltando a germinar, a esverdecer novamente. Porque Deus ainda é Deus que fala. E quando nós fazemos a nossa parte, uma é condicional, Ele cumpre. Porque a palavra de Deus, ela não cai por terra. Ela não volta vazia. Acaso diria o Senhor e não cumpriria? Deus fala e Ele cumpre. É condicional. Oh Deus. Interessante, pastor, que o profeta Joel, ele não começa falando com o povo, não. Ele começa falando com os anciões. Viu, viu, missionário? Viu, missionários? Porque às vezes nós queremos exigir das ovelhas, mas primeiro começa por nós. Joel começou com os anciões. Despertai, ébrios. Ou seja, bêbados, eles não estavam bêbados, literalmente, mas estavam como se estivessem. Aí ele diz: despertai, vocês estão adormecidos, tocai a trombeta em Sião. Tocai a trombeta. E cada toque ele tinha uma finalidade. Aquele toque, irmãos, de guerra era dizendo: olha, tem um perigo eminente. Ou seja, vocês fiquem despertos. Não dispersos, mas despertai. Tem perigos eminentes. Acorda, igreja de Cristo. Hoje nós vemos a igreja de Cristo muitas vezes dormindo. Mas esta palavra de hoje é uma palavra de despertar. Porque Deus está querendo trazer. Deus está querendo dar chuva. Deus está querendo que deixemos as coisas velhas de lado, para que venhamos receber o novo de Deus. Tocai a trombeta, despertai. Que perigo é esse? Às vezes é o perigo do esfriamento. Que às vezes hoje esfria um pouquinho, quando vê, não está apagado de vez. Às vezes é o perigo de cair em algum pecado, sei lá. Às vezes é um perigo. Então, quando Deus diz assim: olha, desperta, é para a igreja de Cristo estar sempre vigilante, sempre alerta. Aí Joel fala primeiro para quem? Para os anciões. Aí depois que ele vai falar para o povo e falar para Israel. Deus está nos alertando nesta noite para que nós venhamos despertar. E às vezes estamos adormecidos, estamos despercebidos. E aí a crise vem. A crise veio para aquele povo e a crise era tão grande. Aí entra o jejum que eu falei, é só intermitente que nós fazemos, mas aqui é jejum total hoje. Aí a crise era tão grande que todos tiveram que jejuar. Segundo a cultura, tinha um grupo, preste atenção, tinha um grupo que era especial. Aqueles que eram recém-casados, até um ano não ia para a guerra, ficavam os homens, total dedicação às suas esposas. Ele era um grupo diferenciado, os recém-casados. As crianças que ainda mamavam também era diferenciado. Mas aqui a Bíblia nos diz que todos, até os casados, vocês podem ler, e as crianças tiveram que jejuar. Então, quando a igreja, irmãos,
Se uma irmã disse, se todas estivessem de joelho orando, a nossa irmã missionária é orando nesse plano. O que Deus não poderia fazer, irmão? Ele pode tudo, mas às vezes depende do nosso clamor, da nossa busca. Deus está só lá de cima, dizendo, me peça que eu te dou. Abra a tua boca que eu faço. Se você falar, no meu nome eu cumpro. Você está entendendo? Aí todos tiveram que jejuar, até o grupo diferenciado. Fazer um ajuntamento, buscar. Porque aquele povo, quando eles precisavam, é por isso que diz lá em Joel, capítulo 2, versículo 13, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque às vezes nós fazemos tanto barulho, mas o coração às vezes está longe de Deus. Então nessa noite eu e você nós temos que rasgar os nossos corações, o nosso coração e não nossas vestes. Rasga o coração diante de Deus, porque Deus vai abrir os céus. E aquela situação era tão extrema que aquele povo nós tinha que jejuar, tinha que prantear, dizendo, sou totalmente dependente de Deus. E como é bom quando nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus. Se a situação é extrema, se a situação é difícil, exige também, irmãos, né? Exige que nós venhamos fazer algo mais difícil ainda. Aquilo que você acha que é difícil jejuar, mas se a tua situação é extrema, então não é difícil jejuar, fica fácil. A situação é difícil, então eu vou fazer, Senhor. Está extremo, eu vou fazer. Depois que o povo ora, consagra e busca a Deus, aí Deus ouve e Deus responde. Coisa linda. Olha que Deus tremendo nós servimos. Se nós consagrarmos, se nós orarmos, se nós jejuarmos, Deus está dizendo, eu prometo ouvir esta igreja. Eu prometo ouvir estas mulheres que se juntaram a me buscar nesta noite, deixando a canseira de lado e abrindo o coração, abrindo a boca e exaltando e enaltecendo o nome do Senhor. Aí Joel capítulo 2, versículo 18, nós já vamos chegar lá no 3. Diz que Deus ele se compadeceu quando o povo começou a orar e jejuar. Deus ele se compadece quando nós buscamos a Ele, viu? Esta situação está difícil. Deus está dizendo, eu vou me compadecer de você, porque hoje você veio me buscar. Deus ele se compadeceu do seu povo. No versículo 19 diz que além de Deus se compadecer, Ele respondeu. Tem resposta de Deus para as nossas vidas. Deus respondeu àquele povo. Se Deus respondeu, Ele continua respondendo, porque Deus não muda. Tem resposta de Deus para você. Se você crê, glorifica a Deus. Diga, Deus, eu recebo. Eu tomo posse. Como eu vou saber, missionário? Não se preocupe. Aquilo que estava fechado vai começar a se abrir. O que estava seco vai começar a reverdecer. O que estava difícil vai dizer, parecia que era difícil, mas hoje não está tão difícil assim não. Aonde não tinha saída, você vai ver saída, porque Deus vai te mostrar. Aonde você não tinha jeito, Deus me trouxe hoje aqui para dizer, tem jeito sim. Aí o Senhor respondeu. Aí ele continuou no versículo 19 dizendo, porque ele respondeu, ele diz assim, olha, eis que vos envio o trigo, estava tudo escasso. Primeiro tinha fartura, depois eles perderam tudo. Aí no versículo 19 do capítulo 2, ele diz assim, eu vos envio o trigo e o mosto. O mosto é aquele suco da uva, o sumo, o azeite e os cereais. E tem mais. Além de eu enviar tudo isso para vocês, vocês sereis fartos. Está fraco. Deus disse, eu vou enviar, eu vou suprir a vossa necessidade. E vocês serão fartos. Você não está entendendo? Tem resposta de Deus. Eu vou enviar o mosto, eu vou enviar o azeite, e vocês serão
vocês pegam ela, porque eu vou sair aqui no estúdio. Deus quer que deixemos ir, irmãos. Então deixa aí, para que o novo de Deus, venha acontecer. Enquanto ficamos nos apegando, irmãos, em coisas que você sabe que não vai dar frutos, você sempre vai viver desta forma. Quem não lembra da passagem que diz assim, olha, que você tem que podar a árvore para que os brotos ela venham. Então deixa. Tem coisas que Deus vai podando, mas não é para a tua derrota. É para que o renovo dele chegue na tua vida. E eu vejo a Deus que nesta noite tem o renovo de Deus para nós. Só dá, não passei só 10 minutos, só 10. Vou ler para vocês, escutem. Pelo versículo que nós lemos, percebe-se o tempo de mudança no cair das folhas no outono, revelando-se um tempo de desapego, de libertação das coisas velhas e de renúncia. Portanto, liberte-se. O processo pode ser doloroso, mas é importante. Sem esse abandono das folhas, as árvores não seriam renovadas, pois as folhas caídas fecundam o solo, tornando mais forte para germinar outras plantas. Aleluia. O outono é então um tempo de interiorização, de voltar o pensamento para o íntimo do coração. É tempo de refletir sobre o que impede, sobre o que nos impede de sermos melhor. É tempo, irmãos, às vezes que nos impossibilita de crescer se nós não deixarmos ir. Abra mão daquilo que já não cabe mais na sua vida. E só assim você vai ver brotar como um dom generoso o bem que foi semeado. O bem que foi semeado. Este é tempo de trocar as vestes, sendo assim também é um tempo de redenção. Busque o discernimento do Pai Eterno sobre o fim das estações. Somente Ele conhece o terreno fértil do nosso coração e pode fazer brotar a confiança e a paz diante do ponto final de cada ciclo. Só Deus conhece este terreno, irmãos. E só Ele sabe aonde colocar o ponto final em cada ciclo. Então aquilo que tem que ir, deixe ir. E deixe Deus trabalhar na sua vida em nome de Jesus. Mais uma vez, se coloca de pé, já vou devolver, irmão. Glória a Deus. Quem quer o renovo de Deus? Glória a Deus. Quem quer o novo de Deus? Mas tem situações que é necessário. É verdade. Todas as estações, vai vir a próxima estação. É necessário. Entendeu? Vamos sair do outono, vamos entrar no inverno, é isso? Depois do inverno, a primavera, depois o verão. Irmãos, as estações passam, mas Deus que está comigo e com vocês, Ele não passa, Ele permanece. Então não temas as estações, não temas as mudanças, mas tema Ele. O Todo-Poderoso Leão da tribo de Judá, que está aqui nesta noite dizendo, eu sou com vocês. Soberano Deus, poderoso Pai, Pai querido e Pai amado, Pai, nós estamos aqui, Pai, nesta noite dizendo para a tua igreja, que, meu Deus, a chuva temporal virá sobre a vida do teu povo, e também a chuva seródia. E eu creio em Deus, Pai, que nesta noite está derramando esta chuva neste lugar, trazendo, meu Deus, a bênção sobre a tua igreja, trazendo renovo, trazendo a mudança, e nos dando graça para passar, meu Deus, mais uma fase. Sabemos que é difícil, mas o Senhor está conosco nesta noite, e está nos dizendo, não temas, não se preocupe, sou eu que envio o trigo, sou eu que envio o azeite, sou eu que envio o mosto, e sou eu que novamente vou encher os seus lagares, em nome de Jesus. Você que crê, aplauda Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor, depois dessa